A história de Joana, a virgem, gravidez exposta e flagra de traição provocam o caos. As tensões prometem aumentarem. A história de Joana, a virgem, novela exibida de segunda a sexta-feira nas noites do SBT. No próximo capítulo, Felipe abre o coração e avisa Gabriel que fará de tudo para não ver Joana sofrer por causa dele. Já Manuel garante a Rogério que David está completamente apaixonado por Joana, sendo ele o responsável por contratá-la para fotografar a festa. Enquanto isso, o clima esquenta nos bastidores. Rogério assedia Camila, e Eriqueta descobre o retorno de Joana ao trabalho na cervejaria. Em um momento de desabafo, Gabriel confessa a Carlos que ainda não teve coragem de revelar a Joana que ela carrega seu filho. Diante de Paula, ele finge ter desistido de procurar a mãe de seu herdeiro e, exausto das mentiras, pede o divórcio. A situação faz Paula revirar o passado, lembrando-se de que tomava anticoncepcionais escondida para evitar a gravidez. Nos momentos finais, Joana sente a ausência de Gabriel, enquanto Daniela tenta confortá-la, afirmando que ela é muito importante para o empresário. No entanto, a calmaria dura pouco. Ao ler a reportagem polêmica sobre Joana, a virgem, David descobre que ela está grávida. Mais tarde, ele liga os pontos e descobre que Gabriel já sabia de toda a gestação. Paula revela à mãe que o marido desistiu de procurar a mãe de seu filho, mas exigiu o divórcio. A própria Paula, contudo, começa a revirar o passado e se lembra de ter visto o pai e Camila em uma situação bastante comprometedora. No núcleo romântico, Felipe tenta conversar com Eriqueta sobre o beijo que os dois trocaram no elevador, mas ela foge do assunto e finge que nada aconteceu. Já no trabalho, Gabriel convoca uma reunião de emergência para discutir os duros ataques de Astro contra a sua cerveja. Leia mais, a história de Joana, a virgem. Paula descobre gravidez por engano e Camila destrói prova real. A nobreza do amor, mentirosa, Virgínia será chantageada por quem menos espera. As estruturas da pacata, mas bem movimentada localidade de Barro Preto estão prestes a tremer com os desdobramentos dos próximos capítulos de A Nobreza do Amor, a aclamada novela das 6 da Globo. O folhetim de época ambientado na vibrante década de 1920 e escrito pelo trio Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., prepara-se para exibir uma reviravolta de tirar o fôlego. Virgínia, a sofisticada e sem escrúpulos vilã interpretada por Teresa Fonseca, cruzará definitivamente a linha da legalidade e da moralidade, cometendo um novo e terrível crime. Contudo, o tiro sairá pela culatra, e a jovem mimada acabará presa em uma grande teia de chantagens, ficando à mercê de uma figura que ela considerava irrelevante e que jamais imaginou que pudesse representar uma ameaça ao seu império de futilidades. Para compreender a gravidade do novo delito de Virgínia, é imperativo analisar a sua crescente e patológica obsessão em destruir Álica Lúcia Duda Santos, a princesa africana refugiada que conquistou o coração do trabalhador brasileiro Tonho, Ronald Soto, e o respeito dos moradores da região através do seu talento incomum na costura. No entanto, por trás dos sorrisos ensaiados e da falsa cordialidade que chegou a enganar até a sua própria mãe Marta, Emanuele Araújo, a megera arquitetava secretamente a ruína definitiva da modista. A vilã uniu forças com o ambicioso vereador Sebastião, João Fontinelli, com o intuito de orquestrar um ataque violento que reduzisse o ateliê de Álica a cinzas e esmagasse os seus sonhos de emancipação no folhetim da Plim Plim. O plano ganha contornos sinistros e de extrema periculosidade quando Sebastião recorre ao submundo e contrata os serviços de Carrapato, Marcelo Médici, uma figura perigosa que transita entre a marginalidade e o disfarce. Coração acelerado, João Raul sofre após Nayane passar a perna nele. O cantor começará a perceber que abrir as portas de sua casa para a influenciadora pode ter sido um dos maiores erros de sua vida. Acostumado a controlar cada detalhe do próprio ambiente, ele será pego completamente de surpresa ao retornar para sua mansão e encontrar tudo diferente do que havia deixado. O que deveria ser apenas uma estratégia de aparências acabará gerando um conflito que promete movimentar a trama da novela das 7 da Globo. Os móveis estarão reposicionados, a decoração terá sido alterada e a sala exibirá uma aparência totalmente diferente daquela que ele havia planejado. Sem entender o que aconteceu, o artista reagirá com ironia ao observar a transformação. Sem demonstrar qualquer preocupação com a opinião do cantor, ela explicará que decidiu renovar o espaço ao lado de Cláudio, Alexandre e David, e transformou a residência sem sequer pedir autorização. A fala deixará claro que Nayane está cada vez mais envolvida na fantasia de que vive um relacionamento verdadeiro com o cantor.
Enquanto ela celebra a suposta nova fase da casa, João Raul demonstrará crescente irritação ao perceber que suas preferências foram completamente ignoradas. Aliás, era do jeito que era antes porque aquele era o jeito que eu gostava, disparará. Pelo contrário, insistirá na ideia de que a convivência exige concessões e tentará justificar sua atitude como parte natural da vida. 2. O comentário será a gota d'água para João Raul, que decidirá colocar um ponto final na ilusão criada pela influenciadora. Determinado a estabelecer limites, ele lembrará que a proximidade entre os dois não passa de uma encenação e que ela não deve confundir aparência com realidade. Com firmeza, o cantor encerrará a discussão ao afirmar: Nayane, não esquece que no nosso caso é só fachada. Quem ama cuida. Pilar exige DNA de Thiago e gera suspeita na família Brandão. A condenação de Adriana, Letícia Collen, colocará Thiago, Gui Ferraz, definitivamente no centro da disputa bilionária pela fortuna de Arthur, Antônio Fagundes. Na novela Quem Ama Cuida. Filho de Belmiro, o irmão falecido do empresário, o rapaz passará a ter direito legal a uma parte expressiva da herança, dividindo os bens diretamente com Pilar, Isabel Teixeira e Ulisses, Alexandre Borges. No entanto, de acordo com a colunista Márcia Pereira, do Notícias da TV, a situação sofrerá uma reviravolta tensa quando a vilã falida levantar dúvidas públicas sobre a verdadeira paternidade do rapaz. Pilar encontrará uma resistência altamente suspeita por parte de Silvana, Belize Pombal, e do próprio Thiago em realizar um exame de DNA, acendendo o alerta na trama. Consulta suspeita. Silvana procurou a ajuda do advogado Ademir antes mesmo de a polêmica estourar no núcleo familiar. DNA rejeitado. Mãe e filho vão se recusar terminantemente a colher material para o exame de paternidade. Passado oculto. O nome do falecido Belmiro entrará no centro de especulações e segredos do passado. Profundamente incomodada com a escolha do sobrinho para assumir o cargo de inventariante de toda a fortuna de Arthur, a madame não aceitará perder o controle do dinheiro e passará a questionar a ligação consanguínea de Thiago com a família Brandão. A estratégia de Pilar terá um objetivo bem claro: enfraquecer a posição do jovem perante a justiça e abrir caminho para uma nova e agressiva disputa pelos bens. A reação defensiva de Silvana chamará a atenção dos telespectadores imediatamente. Nos últimos capítulos do folhetim, a professora universitária já havia aparecido buscando orientações jurídicas sigilosas com Ademir Dan Stubas, em uma conversa tensa que sugeriu forte preocupação com possíveis desdobramentos envolvendo os direitos do filho.